esse conceito modernidade? O que é modernidade para vocês? Parlamentarismo específico, mas ok. Renascimento. Mas alguém vai falar algo distinto? Pode ir falando várias coisas, gente. Tudo que vem na cabeça de vocês. Eu quero aí um brainstorm. Progresso. Ok. Separação dos poderes. Três poderes. Tecnologia. Vou falando que eu vou colocando aqui. Pra gente montar um quadrinho aqui. Inicial. Ela provando que essa é a letra dela mesmo, chocada. Gostou, Bel? Anti-valorização da razão. Ok. Amanda é muito bonita. Obrigada, gente. Isonomia. Isonomia em que sentido? Direitos civis, tá? Carlos, me explique, me define isonomia. Que nem eu iluminismo, calma aí. Tá, igualdade legal, beleza. É, só pra coisa, porque nem todos os conceitos eu sei de cabeça. Contrato social. Tá. Acho que estamos bem por enquanto, né? Foi um quadrinho meio completo, né? Mas alguém tem algo mais muito diferente assim pra falar? Pensem aí que rapidinho que daí a gente pode que a gente então pode prosseguir. Capitalismo não tinha visto, mas ok, obrigada. Ok, temos alguns pontos aí para conversar então. Essa aula vai ser bem mais dialogada do que porque agora eu vou explicar um conceito. Modernidade. Modernidade é um conceito, gente, conceito histórico. Então vamos fazer uma divisão aqui, colocar. Mais do que uma periodização histórica, eu tô escrevendo rápido, então minha letra vai ficar meio bugada, mas mais do que uma periodização histórica, modernidade é um conceito, tá, gente? Então ele carrega significados políticos, ele carrega uma noção de tempo e espaço em que é distinta dos períodos anteriores. Então, vamos criar um raciocínio juntos aqui e vocês vão me dizendo se tá fazendo sentido, se não tá, tá? Vamos lá. Aqui
no início, a gente tem a pré-história. Aqui, antiguidade. Aqui, medievo. Aqui, moderna. E aqui, contemporâneo. Isso aqui é o padrão de divisão cronológica que a gente conhece, certo? Se alguém conhece outra divisão cronológica, a favor, se manifestar. A mais famosinha, sim. É o que a gente mais conhece, né? Então, assim. Agora vamos pensar comigo. Eu preciso que vocês respondam isso, tá, gente? Porque daí isso é a base importante para essa aula. Vocês acham que o pessoal da pré-história se chamava de pré-histórico? Não, não, não. Claro. Claro que não, ou claro, sim, sim. Assim, tipo, o que é claro? Eles se chamavam de pré-histórico? Ah, tá, ok. Por ser antes da história, sim. Vamos chegar lá, Mari. Vamos chegar lá. Ok. Vocês acham que o pessoal da antiguidade se chamava de antigo? Se chamava assim. Tinha essa consciência de que estava na antiguidade. Não, não, não. Tá. Vocês acham que o pessoal da Idade Média se chamava de Idade Média? De pessoal do medievo, que eles estavam ali no meio? Também não. Uhum. E agora, perguntar pra vocês. O pessoal da modernidade se chama de moderno? Sim, sim, sim. Então, sim, gente, moderno, ele assume o papel de atual, mas não só como atualidade, e sim como um período que tem características políticas e uma visão de tempo e espaço diferente das anteriores. Gostei de ver, galera. O contemporâneo a gente sabe que é um sinônimo de atual, né? De tempos atuais. Mas vamos lá. Onde eu quero chegar com isso? Isso aqui é construído na modernidade. Porque os modernos, o pessoal da Idade Moderna, são os únicos, vamos dizer, autoconscientes de sua posição. Faz sentido? Beleza. Então, lembra que eu falei para vocês que, vamos dizer assim, na Idade Média, Idade Média é algo inventado? Ela não literalmente existe? Eu acho que eu cheguei a comentar na aula de Antiguidade Tardia. Primeira aula lá, quem tava lá. Então, por quê? Por que eu falei isso? Porque, na verdade, sendo bem sincera, tudo isso aqui que veio antes é inventado, tá? O conceito, a percepção que a gente tem atualmente sobre esses tempos, ele é inventado, ele é arbitrário. Ele surge muito tempo depois que esses tempos já passaram, principalmente, né? Então, ele se consolida, né? Essa nomenclatura se consolida, só que
concepção de cada tempo, ela muda. Então, assim, a gente está falando de antiguidade hoje, a gente vai pensar uma coisa diferente do pessoal do Renascimento, por exemplo. Vai pensar algo muito menos glorificado, algo muito mais crítico, né? Sem aquela romantização, muitas vezes, de entender que existiam falhas, coisa que o pessoal do Renascimento muitas vezes não fazia, né? Uma certa crítica. A Idade Média, a gente concebe como? A gente concebe de uma maneira muito mais light, muito menos trevas, né? Do que um pessoal, por exemplo, da idade ali da Revolução Francesa, vamos dizer assim, vai mudando o conceito. Por isso que eu digo, tá? Os nomes, eles são iguais, mas o que eles evocam, o sentido deles é diferente, dependendo de cada época. E aí tá. Por que tudo isso é arbitrário? Aí a gente entra na questão da Mari. Pré-história. Por que pré-história? Porque a gente considera um marco histórico o desenvolvimento da escrita. Mas o desenvolvimento da escrita em um período específico numa sociedade específica. Um período específico numa sociedade específica, no caso a Mesopotâmia, né? A gente sempre tem como referencial. Só que se eu disser para vocês que os maias e astecas tinham sistemas de registro, os chamados povos pré-históricos tinham sistemas de registro, embora não fossem, como é que é, tipo, vamos lá. Eu tô explicando só, gente, o conceito de como a modernidade é criada, tá? Eles eram complexos, a gente não utiliza o termo complexidade, tá? Eles não eram alfabéticos, vamos dizer assim. Não tinham essa simbologia que a gente atribui hoje ao alfabeto. Era tipo aqueles nozinhos para marcar. Sim, só que eles serviam para outras coisas também. Eles tinham outros tipos de sistemas de lembrar, de saber e tal, de registro. Maia, seguinte, eu só tô explicando para vocês como que a gente vai chegar no conceito de modernidade, tá? A gente vai chegar lá. O que tu se perdeu? O que tu quer que eu reexplique? Então, assim, o que a gente está estudando aqui é uma história. Entendi agora? Beleza. O que a gente vai estudar aqui é uma historiografia, essencialmente, europeia, tá? É só que eu preciso que a gente tenha isso claro. Os conceitos que a gente está estudando aqui são conceitos europeus, eurocêntricos, assim como basicamente toda a história. A história, o conceito de história, ele não é criado para contemplar outras sociedades. Ele é criado para descrever a sociedade europeia naquele momento em que ela queria se diferenciar do período em que eles viviam anteriormente, ou que pelo menos tinham consciência de que estavam vivendo, vamos dizer assim, né? Porque nesse momento da modernidade, a ciência história, a história vira ciência, vira uma disciplina. É no século XIX que a história, século XIX, é no século XIX que a história vira uma disciplina sistemática, e é a partir daí que se elaboram conceituações sobre o que é modernidade, o que é o medievo, o que é a antiguidade, o que é a pré-história, tudo isso tendo como referencial a história da Europa, como eles conheciam, né? Então, como a gente tem as teorizações dos períodos, vamos dizer assim, sistematicamente, a partir do século XIX, que daí a gente vai ter vamos dizer assim, uns grandes teóricos da história, né? Vamos falar assim, século XIX, século talvez XVIII ali, 1700, 1800. Eles queriam se diferenciar do resto, né? Então eles vão colocar características muito marcantes sobre o período que eles estão. E, claro, vai ter um certo afastamento. Por quê? Porque a gente considera a modernidade, a Idade Moderna, né?
do século XV até mais ou menos o início do século XX. Mais ou menos. Que daí seria. Não. É. Uhum. Ali até. Vou colocar século XIX, que é ali Revolução Industrial, Revolução Francesa e um pouquinho mais adiante. 1800 alguma coisa. Depois disso passa a ser idade contemporânea. Mas assim, se eles estão teorizando nessa data sobre essa data, tá um pouquinho mais distante, certo? Mas eles ainda se consideram uma coisa só. Tá? Alguma dúvida? Entenderam a base? Essa é a base do que eu vou falar daqui pra frente. Ok? De boas? Beleza. Ok. Estabelecidas a base, vamos começar sobre características da modernidade. Vocês deram aqui características da modernidade. Vocês não conceitualizaram modernidade, mas vocês colocaram características dela, tá? Então, sim, temos os 3 poderes, temos tecnologia, mas sempre tivemos tecnologia, mas imagino que vocês estão falando de outros tipos de tecnologia, do que a gente hoje em dia fala como, talvez, energia elétrica, blá, 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 né? Lembrando, gente, que eu tô tentando corrigir vocês para termos técnicos, porque as provas geralmente podem considerar essas nuances, tá? Não é questão de tentar ser arrogante, não. É porque, às vezes, uma prova pode estar cobrando tecnologia da pré-história. O que é uma tecnologia da pré-história? Pintura rupestre, fogo é tecnologia. Tudo que o ser humano utiliza de instrumento é uma tecnologia, tá, gente? Então, fiquem ligados nisso. Lanças são uma tecnologia, sim. Espadas, o domínio do ferro é uma tecnologia. Tudo isso, pedra lascada e pedra polida, são tecnologia, são tipos são evoluções tecnológicas, de técnica, entendeu? Nesse sentido. Então, na história, tecnologia pode significar também o que é instrumentalizado, de técnica. Sim, é uma tecnologia de sobrevivência, vamos dizer assim. É um termo bem amplo. Criação de animais é uma evolução tecnológica. Igual a agricultura. A agricultura é outra revolução tecnológica. Aí, quando a agricultura é desenvolvida, o que a gente usa para fazer a agricultura são outras evoluções tecnológicas, entende? Enfim. Renascimento é uma parte, o racionalismo é outra parte da modernidade, o progresso, sim, também, o parlamentarismo, tá, também, iluminismo, com certeza, contrato social, isonomia, isso aqui, tudo isso tá dentro do conceito de modernidade. Mas o que é modernidade, né? Modernidade, querendo ou não, é um sistema político, tá, gente? É uma forma de organização de pensamento, é uma forma de conceber o mundo, uma forma de conceber o espaço-tempo. É a partir da modernidade que, por exemplo, a gente muda a visão de um tempo cíclico, de um tempo sempre indo e voltando, para um tempo linear, cronológico. E isso afeta o modo que a gente vê o mundo, né? Porque ali na Idade Média, por exemplo, o tempo ele era visto criação, juízo final. Então ele começava e tinha um final, certo? Não importa quando isso aqui vai ser, mas tem um final. A partir da modernidade, a gente tira essa noção de juízo final, vamos dizer assim, e a gente coloca uma linha com uma seta, uma linha com uma seta, porque ela é infinita. Infinitas possibilidades. Entende? Então, o que a gente vai ter também? Secularização. O que é secularização? O que é secularização?
Não sei. Não, eu já falei sobre isso. Não sei. Mundanismo. Mundanismo, isso, Mari. Perda da infância religiosa, isso. Exatamente. Então a gente traz a visão de mundo para o terreno. E para o terreno significa o quê? Agora a gente tira o foco de Deus, Deus não é mais o centro do mundo, e o que que vira o centro do mundo, então? O homem. Vocês lembram o nome desse processo? Na característica que geralmente aparece nos livros didáticos? O que que é isso? Antropocentrismo, sim, exatamente, antropocentrismo. Então, tem gente que usa humanismo, mas daí geralmente confunde com outro conceito, tá? Tem gente que fala humanismo, mas humanismo é outra corrente filosófica e tal. Também pode se caracterizar uma corrente filosófica. Antropocentrismo. Então, a gente tem esse desencanto, vamos dizer assim, esse desencanto do mundo, né? Que assim, desencantou, não é mais um mundo dos deuses, né? De que os deuses comandam. A religiosidade vai ter papel muito importante, sim, mas ela já não é mais a justificativa para tudo, né? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, Isaac Newton ou até mesmo Rousseau, estão tentando explicar organizações sociais e situações de causa e efeito, isso e aquilo, a partir de outra percepção que não o porquê Deus quis, né? Quer dizer que eles não acreditem que Deus quis? Não. Quer dizer que, além de Deus querer, outras coisas aconteceram para que esses processos sociais acontecessem, tá? Tanto que vocês também falaram aqui, contrato social, ele é exatamente isso, tá? Deus quis, ademais, contrato social, ele é isso aqui também, a gente. Eles precisavam legitimar o poder real sem justificativas divinas. Então, assim, o direito divino dos reis já não estava mais valendo. As pessoas já não estavam mais, tipo, mas tu tem certeza? Então, tu tem que legitimar, tu tem que tornar verídico, tem que tornar, vamos dizer assim, isso aqui é consequência natural. O Estado nasce, de acordo com o contrato social, tá? O Estado nasce porque é uma consequência natural do ser humano, né? É uma organização natural do ser humano que vai ficando cada vez mais inteligente, e daí obrigatoriamente tem o Estado, tá? No caso, os reis, o Estado absolutista, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas por enquanto vamos focar aqui no conceito de modernidade, tá? Antropocentrismo. O que que isso sugere? Individualidade. Então agora a gente não vai ser, por exemplo, assim, não é porque meu Deus, a nossa cidade não cultuou o Deus da maneira certa, então por isso vamos ser todos danados. Não. Eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu vou receber as bênçãos ou coisas. Não depende da sociedade em que eu estou. Cada um com seus problemas, exatamente. Então a gente passa de antes
um sistema em que era sociedade define sujeito, para sujeito define sociedade. Porque o centro agora é o sujeito, tá? Aí surge, né, no caso, também a noção de sujeito. Um sujeito individual, uma pessoa individual. Tá dando pra acompanhar até aqui? Beleza. Então tá. Agora vamos para outra coisa muito específica, renascimento. Vocês falaram lá. O que é o renascimento para vocês? Vamos especificar isso. O que é o renascimento? Sim, de fato, sim. Algo nasce, morre e volta. Homem vitruviano, ok. Arte vitruviano. Que nasce primeiro. Ah, entendi. Expansão do conhecimento científico, sim. Mito da busca pela razão, nacionalismo, ou cultura, tá. Retomamento de ideias romanas, vamos chegar lá. Itália. Isso foi muito ruim. Desculpa, eu não consegui me controlar. Assim, tudo isso de certa forma tá certo. Vocês, ou todo mundo, uma coisa que a gente tá muito acostumado a fazer é confundir renascimento com iluminismo. Tá bom? Por quê? Porque a gente tá caracterizando uma modernidade só. Então a gente mistura. Porque a gente coloca como a base da modernidade, do período moderno inteiro, o racionalismo, o renascimento cultural. Então, o renascimento, na verdade, não é um renascimento cultural, uma valorização cultural da cultura antiga, tá? Então, ó, isso aqui é iluminismo, isso aqui é iluminismo. É um movimento diferente, num período diferente, porque o iluminismo, se eu não me engano, é do século XVII, XVIII ao XIX. Entende? São movimentos diferentes. Já o Renascimento, ele acontece antes. Ele acontece ali pelo século XV, século XVI, bem na época das grandes navegações. Tá? Vamos discutindo sobre isso, vamos criando essa linha de pensamento. Mas, ó, sim, gente, Renascimento é, como a Maia falou, um retomamento das ideias romanas, mas não necessariamente das ideias só romanas. Tá? A gente vai ter, nesse período, uma questão linguística. Velho e antigo. Antes desse período, velho e antigo significava a mesma coisa, tá? Confundia, eram sinônimos, não tinha muita diferença. Hoje em dia, a gente já tem uma certa diferenciação.
Então, antigo é particularmente algo bom. Isso aqui, o velho, é pejorativo. Vocês conseguem pensar em exemplos para me dar sobre essa percepção de velho e antigo? Antigo Testamento a velho. Uhum. Não, eu acho que a sua avó não conta, Maia. Não tô falando disso. Pensa em objetos, não em pessoas. Sim, sim. Ou que tá ultrapassado, ou que já não presta mais, ou que, vamos dizer assim, quebrou, né? Então, qual é a diferença? Ah, vamos lá, um móvel. Se ele é velho, ninguém quer. Mas se ele é antigo, é chique. Não é assim? O vintage pode ser também. É assim. Então, isso vem teoria do marketing. Isso vem da modernidade, gente. Por quê? Lembrando aqui dos conceitos, tá? Antiguidade, agora, ela significa esse período aqui. E o velho, o que não presta mais, o velho não sei o quê, é o medievo, que é o que eles querem se afastar. Porque o medievo é ruim. O medievo, Deus era acima de todas as coisas. E agora nós pensamos em nós somos racionais. Né, a gente é superior a tudo. Deus existe, tá? Beleza, tá lá, mas é a gente, entendeu? O combustível do mundo é o humano. Essa é a percepção. Essa conotação de positivo, negativo, ela vem da modernidade, que daí caracteriza os períodos em que a gente está falando as coisas. Então, tudo que é antigo é bom, mas o que é velho, nas fontes, por exemplo, está se referindo a algo ruim, algo que não presta mais, que tem que ser renovado, tem que sofrer uma transformação. No caso social, né? Tem que ter uma transformação, caiu em desuso, tem que pensar em outra coisa. Então, por que a gente fala de renascimento na arte? Porque arte medieval, continuando sobre o renascimento, tá, gente? Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá, gente? Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar. Tá ótimo. Renascimento artístico. Por que renascimento artístico? Porque arte medieval era moral. A arte medieval ela era composta por um propósito. A composição da arte medieval principalmente era lição de moral. Então vai ser arte dizendo como agir, o que fazer. Aí eu tô falando de artes visuais, tá, gente? Tipo pinturas, essas coisas. Momentos de santos, é, os santos em si, não só eles fazendo alguma coisa, mas a carinha deles, assim, né? Tudo isso é uma coisa que o Renascimento ele vai negar. E aí, o que se resgata? Resgata-se uma arte antiga. Mas não uma arte antiga pura, uma arte antiga idealizada. Vocês sabem por quê? Uma arte antiga idealizada? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não?
Vocês sabem que as estátuas greco-romanas não eram brancas, né, gente? Sim, sim. Desbotaram. É. Só que essa noção do desbotaram não é muito reconhecida, vamos dizer assim, no Renascimento. Então, o padrão é o que eles acreditam que era. Que essa arte é mais bonita. Então, por isso que todas as esculturas aí que a gente conhece são as esculturas aí famosas de, sei lá, não sei se Michelangelo fazia escultura, mas de, sei lá, Donatello. Michelangelo faz escultura, beleza. Michelangelo e etc. Essa galera, ela tá resgatando uma arte antiga, só que não é uma arte antiga pura, é uma arte antiga interpretada. Tem como base conhecimentos de arte antiga, mas de Michelangelo. Isso, imagino que sim, mas eu não queria falar bosta, né? Então, é... então, assim, é uma arte antiga interpretada. É a interpretação de o que é uma arte antiga. A diferenciação, isso e aquilo. Porque, querendo ou não, eu não creio que existia noções de, por exemplo, profundidade, perspectiva, em pinturas antigas que a gente tenha conhecimento, né? Tanto que um estilo muito famoso é o estilo egíptico, eu acho, de pintar, né? Que não tinha profundidade. Era todo no mesmo plano. Egípcio, isso. Pensando em inglês. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, é que eu assim um Washington. Não, brincadeira. É... mas. Mas assim, deu pra entender? A arte antiga que eles estão evocando é uma arte antiga interpretada. Então, eles usam desse argumento aqui, de novo, para validar e legitimar. Outra coisa, falou Itália, muito bem lembrado. Renascimento é um movimento que os italianos têm orgulho de matar no peito. A gente tem um livro chamado A Cultura do Renascimento na Itália, que o autor, o Bucati, ele passa 300 páginas ou mais falando de como a Itália é foda. Só pra passar pra vocês. Honesto, sim. A Itália é muito foda. Porque na Itália, eles passaram pelo medievo, mas eles eram diferentes. Porque as cidades italianas, elas mantiveram uma certa independência por causa que elas têm raízes em Roma e lembram suas raízes. Esse é o argumento do mano, tá? Bucarte. Só que isso se cristaliza, né? Se cristaliza historicamente. Então, sim, a gente pode dizer que o Renascimento, como a gente conhece, ele é italiano, porque ele foi escrito dessa forma, né? O que a gente tem são influências italianas, porque sim, a Itália conservou algumas das iguais partes. A Itália conservou em algumas cidades específicas, acho que Veneza, Flandres não é Itália, eu acho. Assim, cidades Gênova, Veneza, essas cidades elas eram pontos comerciais muito influentes, portos muito influentes, né? Então, assim, faziam parte da Rota da Seda, se eu não me engano. Tudo isso influencia
para elas terem uma certa estabilidade econômica não dependente de um governo central, vamos dizer assim. Elas eram cidades um pouco mais independentes economicamente e, portanto, um pouco mais independentes politicamente. Tinham uma composição de elite um pouquinho diferente, vamos dizer assim, do resto do... Isso, Flandres é uma região... eu tô pensando porque Flandres também era uma cidade um pouquinho diferente. Mas Veneza, Gênova e tal... Gênova e Veneza é a duplinha. Gênova e Veneza e a duplinha. Então, elas conservavam isso, e até mesmo na relação com o Império Bizantino, que a gente estudou, a gente não estudou, no caso, não dei aula sobre, mas passei um resuminho para vocês. A relação delas com o Império Bizantino, que foi o império que teve maior influência, vamos dizer assim, quando o Império Carolíngio caiu, o Império Bizantino conserva ainda essas relações com essas cidades de uma maneira mais direta entre os comerciantes e governadores dessas cidades e coisa do que talvez às vezes uma unidade política, uma coisa assim. Deu para entender? Eu acho que eu fiquei meio confusa, na verdade. Acho que eu falei meio confuso. Mas no geral teve essa diferenciação. E aí dessa diferenciação, ok, se vocês entenderam, tá, é o que importa. Mas dessa diferenciação, dessa pequena diferenciação, não vamos dizer que era uma grande diferenciação, mas essa pequena diferenciação nasce, então, um argumento, toda aquela concepção de que, nossa, Itália está há 1000 anos à frente porque nós temos o sangue romano e Roma tá aqui, né? Roma não tem... Então, gente, a partir desse momento, todos os movimentos culturais, né, vão estar se dirigindo à antiguidade. A Europa sempre preconceituosa com a Europa. Para vocês verem como o racismo é europeu, né? Não tem como. O racismo, ele é europeu. A xenofobia é europeia. Sim. Antiguidade romana, tá? O foco aqui é antiguidade romana. E japonesa, claro. Mas daí a gente tá falando de outro contexto oriental, vamos... Daí, deles eu não sei muito bem, né? Eu vou aqui me abster um pouco. Vou só falar dos europeus que eu sei falar mal com propriedade. Então, a partir desse momento, a modernidade vai ser uma tentativa incessante de resgatar o que a gente acha que perdeu na Idade Média, o que a gente acha que perdeu da Idade Antiga na Idade Média. Né? Toda modernidade vai ser essa tentativa de resgate. Tanto que aí resgatam o direito romano, resgatam textos antigos de Roma, isso e aquilo, para falar sobre moral, ética e blá 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 blá, né? Questionamentos greco-romanos, no caso, né? Volta-se os, os pensadores medievais, Santo Agostinho, isso e aquilo, já falavam do aristotelismo. Mas daí volta Platão, volta Sócrates, volta essa galera toda em peso. Por quê? Porque nessa mesma época, o Império Bizantino, que no caso é Constantinopla, cai. Mais ou menos 1500, tá, gente? Não é uma data certa, eu só não vou lembrar a data mesmo. É ali no final do 1400 para 1500, início do 1500. Cai. E com isso,
uma grande caralhada de documento em grego começa a se espalhar pela Europa e ser copiada, e ser traduzida, e uma caralhada. Que o Império Bizantino ele era grego, ele falava grego oficialmente, tá, gente? E também eles guardavam textos e textos e textos e textos para si. Que afinal era um império, né? Não vamos, né? Distribuir conhecimento. Pra quê? Né? Pra quê? Pra que distribuir conhecimento? Por quê? Pra que democratizar? Não pode dar poder pra todo mundo, exatamente. Então, deixa eles. Sim, deixa eles ignorantes, deixa eles sem saber. Daí também é mais fácil de dominar, lá, 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 tá? Então, quando isso aqui cai, muitos documentos em grego. Brasil 2025 Core, para vocês verem como é cíclico os movimentos. Muitos documentos em grego começam a circular. E isso também impacta na Itália e na reconstrução do Renascimento. Então, eles têm soberba, eles têm fonte e eles têm dinheiro. Tá aí, para vocês, o Renascimento. De maneira bem geral mesmo, tá, gente? Tô falando aqui do conceito de renascimento, o que é o renascimento em si. É exatamente isso, esse resgate do antigo, ou de um antigo interpretado, vamos dizer assim, um antigo com uma pitadinha de sal, tá? Porque o antigo é melhor do que o que veio imediatamente antes, que é o período medieval. Só que aí a gente entra numa tangente que vocês lembram que na Antiguidade Tardia eu falei pra vocês que era um período de transição e logo a gente falava Antiguidade Tardia porque não era nem coisas da Antiguidade, mas também ainda não eram medievais? Sim. O Renascimento é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Ele é um período de transição. Então, a gente ainda não tem consolidado o Estado absolutista, a gente está em processo de concentração de poder na mão, né, dos coisas, tanto que nesse processo, cadê o grande? Nesse processo, Nicolau Maquiavel vai escrever O Príncipe, né, sobre ser amado ou temido, grande polêmica. A gente está nesse processo de centralização do poder, de tudo isso, mas ainda não é algo dado, não é consolidado. A gente está tentando consolidar ainda, tá? Estamos caminhando. Mas já tem alguma base. Não é mais exatamente como era na Idade Medieval. Então a gente fala que esse período é um período de transição. E vai ter historiador que vai falar que o Renascimento, na verdade, é da Idade Média. Vai ter historiador que vai falar que a Idade Moderna começa, sei lá, no século XIII. É arbitrário. Escolhas historiográficas. Todos eles têm argumentos muito bons. Mas são escolhas, tá? Então, sim, esse período é um período meio ali no meio, meio confuso, tá mudando, tá em processo de mudança. Mas eles já se diferenciaram, de alguma forma. Então, sim, o renascimento artístico, cultural, é esse resgate da antiguidade e o de querer viver um período antigo e rejeitar, principalmente a parte do rejeitar o que veio antes, imediatamente antes, que no caso seria a Idade Média. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, ok. Estamos continuando, então. Iluminismo.
Gente, iluminismo a gente tem o racionalismo, como vocês já falaram. O que mais vocês falam assim? Conhecimento científico. Por que racionalismo? Vocês têm alguma base de por que racionalismo? Por que usar a razão? Por que valorização da razão? Por que valorizar o pensamento? Resgate aos gregos? Também, também. Mas tem outra causa. Quer dizer, tem várias causas, mas eu quero que vocês falem um específico. A minha expectativa é de um específico. Ser contra a religião também, também. Teológico também, mas eu tô pensando em uma coisa muito específica que eu espero que vocês digam. Que é simples, na verdade. Influência do Descartes? Também, de certa forma. Por que que a gente tá valorizando o pensamento? Tipo, por que pensar é algo, sei lá, visto como diferente, importante, significativo? Menos específico, Mari. É, de certa forma, mas o que na verdade eu estava esperando que vocês dissessem é: os seres humanos são os únicos que pensam. Diferenciação. Gente, não tô falando de verdade ou não, tá? Tô falando que, na teoria, os únicos animais dotados de racionalidade são seres humanos. É diferenciação. Por que o racionalismo? Por diferenciação, porque os seres humanos são especiais. Tem a ver com antropocentrismo, entendeu? Nós somos criações de Deus, daria pra acertar. Nós somos criações de Deus, mas a gente se difere da natureza porque nós pensamos, nós articulamos o pensamento de uma forma racional, vamos dizer assim. A gente utiliza da lógica, do raciocínio, blá 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 blá, tá? Diferenciação. A gente tá aqui valorizando a atuação do homem e da coisa. Então, o racionalismo vem da diferenciação. E como a gente justifica essa diferenciação? A partir do conhecimento científico. Trouxe uma maçã pra mim! Joga na minha cabeça aqui, Shinobi, por favor. Daí eu quero inventar a quarta lei de Newton. Cara, que dá uma de Oppenheimer. Voltando aqui, o conhecimento científico nada mais é do que provar que a gente tem controle sobre a natureza e dessa forma somos diferentes dela.
nós controlamos a natureza, nós conseguimos analisá-la e destrinchá-la e usá-la como um instrumento para outros fins. Nós somos aquém a natureza. Nós não somos um com a natureza. Natureza é uma coisa e nós somos outra. Natureza muitas vezes é algo ruim, é algo que a gente tem que se distanciar. Tanto que muitas teorias sobre natureza humana, nós somos a natureza. Sim, nós somos. É a partir desse momento, então, que a gente tem produção de tipo essência ou natureza humana, noção de natureza humana e como a gente tem que se distanciar disso. Estado de natureza no contrato social. Isso, estado de natureza dos contratos sociais que a gente precisa superar e que estamos superando, né? Tudo isso, a linguística faz, faz toda coisa. Porque aqui, ó, olha a natureza aparecendo aqui. Natureza como algo ruim, algo a negar, algo a ser controlado. Se a gente não ficasse nessa frescura de se distanciar, não estaria estudando para vestibular. Exatamente, tá? Você só estaria fodida também porque a faculdade é paga. Então, pelo menos a partir como surge na Idade Média, só entra quem é rico ou quem é padre. O que não dá no mesmo. Mas o que tinha que acontecer mesmo é não ter vestibular e ser tudo de graça. Estamos perdendo de qualquer jeito, né? Estamos perdendo de qualquer jeito. Eu seria o Robin Hood de Macarinha no circo. Mataria os pobres também. Ah, não é Robin Hood, né? Porque vida é louca. Quer dar um monopólio de capital? Quer dar? Então, gente, todas as situações que a gente vem a ter sobre o iluminismo, ela tá pautada nessas duas questões aqui, tá? Então, todas as outras influências, elas vêm basicamente dessa base. Como fixo, não desse jeito. Quer dizer, pode ser desse jeito também, né? Cada um, mas... Isso aqui é a base. Que tá muito atrelada a isso aqui de alguma forma, porque dessa forma a gente tá... Voltar à antiguidade é voltar a um período essencialmente humano, que foram as pessoas que construíram a antiguidade e a noção de antiguidade. Então a gente volta a glorificar o que foi construído pelo homem. E não a dizer que tudo foi Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus quis. Entendeu? É buscar outros jeitos de entender a natureza e que dominar a natureza, principalmente. A gente precisa dominar a natureza. A natureza, ela é feita para ser dominada. Ela é feita para ser um instrumento para que haja uma evolução. Vamos lá. Outras coisas que vocês falaram. Acho que tudo isso aqui entra no que a gente falou de iluminismo, isonomia dos direitos civis. São características também do iluminismo, porque a gente tem o desenvolvimento das teorias de contrato social. Então, elas estão ligadas. Direitos civis não necessariamente eram válidos para todas as pessoas, porque aí a gente precisa também considerar o que são civis, o que é considerado civilização, o que é considerado população, o que são cidadãos, né? São conceitos que, embora na teoria sejam muito lindos, na prática não necessariamente funcionavam desse jeito, né? Igual hoje em dia. A gente sabe que, teoricamente, todos somos iguais perante a lei, mas funciona desse jeito? Não. A gente gosta de pensar que sim, mas não funciona desse jeito. Se funcionasse, né?
Aí, parlamentarismo, outra situação que também é muito específica, acho que até da Inglaterra, tá? Isso aqui é um. Não existe na redação do Enem, sim. Isso aqui eu acho que é algo mais específico da Inglaterra. É um modelo inglês de governo. É maior, né? É o que. E a mesma coisa aqui, tá, gente? Três poderes de Rousseau, acho que é. A mesma coisa que encaixa ali no contrato social, isso, aquilo, iluminismo, tá tudo interligado. Porque, no final das contas, toda a base é a modernidade. A modernidade é exatamente isso, essa nova forma de perceber o, o mundo a partir de uma ótica basicamente humana mesmo. Não estamos mais aqui para cumprir funções, digo no geral, tá? Cumprir funções religiosas. Estamos aqui porque somos humanos, somos conscientes do que estamos fazendo, somos uma das únicas, ou se não a única forma de vida que existe desse jeito, que compõe essa lógica. Logo somos superiores e logo somos dominantes. Tudo isso é modernidade. É o que a gente define como modernidade. E a gente está na modernidade até hoje. Tá? Modernidade como conceito. Não estamos mais na idade moderna, estamos na idade contemporânea, mas a gente vive uma espécie de modernidade até hoje. Há quem diga que é uma pós-modernidade, né? Mas eu gosto de classificar como modernos, porque pós-moderno já tá muita maconha, é muita droga, pra entender. É que é um conceito bem um pouco mais complexo, na verdade, o pós-moderno, porque daí você tem que construir toda uma outra linha de raciocínio para destruir ela depois. Então é uma forma que é bizarro, assim. A galera que pensou nisso tava muito doida. Muito crise existencial, assim. E aí, gente, a gente tem essa noção aqui do progresso, tá? Obrigada. Tá me incomodando aí. É um termo mais filosófico, isso? Uhum. De pós-modernismo, sim, tava em voga, altas tretas. É, mas é uma questão muito filosófica e que nem todo mundo concorda, né? Como eu falei, arbitrariedade dos conceitos, né? Conceitos são criados por pessoas. E pessoas nem sempre vão concordar umas com as outras. Daí um classifica de um jeito, outro classifica de outro. E tudo depende do ponto de vista. E muitas vezes todos eles têm argumentos muito bons. Mas. E por isso mesmo que a gente não tem. Geralmente são errados. Sim. E por isso mesmo que a gente não tem consenso de muitas coisas. Porque na historiografia muitos argumentos são muito bons, né? É difícil desprová-los completamente, vamos dizer assim, né? Porque tu precisa pensar muito. Sobre a noção de progresso, agora eu vou sair um pouco, mas ele vai. Eu vou sair um pouco do coisa e vou um pouco mais para teoria, vou mais para abstrato. Coisas que vocês provavelmente não viram no livro didático, mas é importante para a gente compreender os processos de mudança a partir da Idade Moderna. Processos como a invenção, não, mas o exponencial do racismo, a escravidão como sistemática, a escravidão como sistema econômico, né? Tudo que o capitalismo, tudo isso deriva desse pensamento do progresso, que é o quê? Vamos fazer aqui um gráfico. Calma, gente, vai dar para entender. Eu juro que eu vou dar o meu melhor para explicar para vocês, tá?
que vocês interpretam desse gráfico que eu fiz? Vamos construir conhecimento juntos. Não vamos para a equação, não me fale de números aqui, proibido falar de números nessa aula. Crescimento, ok. Linear, ok. Pensando em sociedade. Expectativa. Pensando em sociedade, coloquem esse conceito numa sociedade. Shinobi, ok. Estabilidade, tá, ok. Achei que tu ia falar de números, já ia ficar chateada. Números me deixam triste, me dão depresso. Muita gente fazendo filho. Representar o que se tem, pensa agora é sempre o melhor. Carlos, você foi certeiro, Carlos, você foi certeiro. Você foi certeiro. Então, basicamente, aqui tá falando humanidade no tempo. O que isso não considera? Diferentes formas de organização. É como, por exemplo, então, a gente começa a classificar todas as sociedades, independente do seu modo de organização, baseado no que elas correspondem ao evolucionismo europeu. Então, aqui estamos na modernidade, tá? Aqui estamos na modernidade. Uma população indígena, qualquer que seja, independentemente de seus hábitos, ela vai estar aqui junto? Nessa visão? Não. Vai. Porque o superior é a sociedade capitalista burguesa. Né? Na visão dos europeus, isso. Na visão dos europeus. Não tô falando no geral, porque, obviamente, isso não tá certo, tá, gente? A gente tá fazendo aqui uma crítica. Não me levem a mal. A gente tá aqui fazendo uma crítica. É sempre relativo? Ia estar lá no subsolo. Então, assim, ó, uma sociedade indígena tá aqui, a população africana tá aqui. Então, assim, mas isso aqui. Mas por que elas estão em algum lugar desse gráfico? Porque a gente considera de que a evolução europeia é uma evolução natural. Todos os seres humanos evoluem do mesmo jeito, independentemente do ambiente, independentemente da cultura, independentemente da linguagem, independentemente de qualquer outra coisa. Todos os seres humanos evoluem do mesmo jeito. Darwinismo social. Darwinismo social. Então, o pensamento que a gente começa a cultivar na Idade Moderna e que vai influenciar, impactar todas as ações a partir daí é a evolução natural, o darwinismo social. A noção de progresso. Progresso como algo inevitável. Progresso como algo que vai acontecer independente se as sociedades quiserem ou não. E com algumas pessoas vai ser mais lento e com algumas vai ser mais rápido. A sociedade europeia, ela é a maior de todas. Ela é melhor em tudo. Ela é o topo da cadeia alimentar. Entende? E disso deriva o quê? Racismo, xenofobia, eugenia, higienismo. Tudo isso vem desse pensamento do progresso como algo
irrevogável, algo que a gente não consegue reverter, irreversível, né? É algo que vai acontecer, querendo ou não. É inevitável, não tem como parar o progresso. Tipo isso, pode ser, pode ser. Mas, assim, entende como a gente exclui a noção de nuance, de diversidade, de alteridade, de identificações diferentes, de que às vezes as sociedades não querem se industrializar, elas não veem essa necessidade, entende? Isso é uma necessidade criada por um sistema criado, né? É um sistema desenvolvido ao longo do tempo. Mas, assim, o sistema que estamos hoje não é o fim. Eles eram bem hipócritas e narcisistas, sim, é uma boa conceituação. Mas isso tudo é a base do que é a modernidade. E é toda essa mentalidade que a gente precisa ter para entender por que as coisas aconteceram da forma que aconteceram a partir daí. Então, tudo que veio antes e tudo que vem depois da modernidade é fruto da modernidade. Porque é ela que escreve o que essas coisas foram ou vão ser. Entende? Tendo como referencial eles mesmos. Isso aqui é algo que a gente precisa negar, tá, gente? Toda vez que vocês verem algo histórico ou uma notícia, qualquer coisa, notícia, atualidade, um argumento científico, sei lá, de biologia, pensem nisso aqui e façam críticas. Sejam críticos, tá? Porque isso aqui baseia o pensamento de uma forma que a gente usa até no dia a dia, tá? Ah, o Brasil não vai para frente, o Brasil não progride. Numa noção de progresso, que é a industrialização, a sociedade europeia, o eurocentrismo no geral, uma noção de que existe uma evolução linear, e não existe, tá, gente? Existem diferentes tipos de relação social, de organização social, de relação com a natureza, de relação, sabe? Então, o pensamento do progresso, ele se infiltra em todas as esferas da nossa vida, porque ele é criado exatamente para isso, para legitimar um sistema que está sendo criado a partir da modernidade, que é uma visão de mundo, uma visão de espaço, uma visão de tempo muito específica e que se diferencia de outras. Deu para entender?